Uma das coisas que tenho pensado e queria partilhar convosco é que às vezes crentes precisam se converter. Sabiam disso? Nós dizemos que conversão é o dia em que eu aceitei Jesus, arrependi-me dos meus pecados e que pedi para Ele vir à minha vida. É verdade, mas muitas vezes há crentes que precisam se converter. Não é converter-se de novo no sentido de aceitar Jesus de novo no seu coração. Mas se você conduz, e como eu não tenho muito bom senso de direção, e como eu às vezes não consigo entender o que o GPS está me mandar fazer, e às vezes vou para a direção errada. E sabe o que a senhora lá do GPS diz assim? Na próxima oportunidade dê meia volta, não é? E sabe, crentes também precisam aprender a ouvir, não a voz daquela senhora que é a gravação do GPS, mas a voz do Espírito Santo, dizer: meu filho, não vá por aí. E às vezes nós fazemos ouvidos mocos, eu é que sei, e continuamos na direção errada, não é? Dizem que errar é humano e persistir no erro é asneirice, não é? Mas nós, às vezes, somos pertinazes e teimosos nos nossos erros. A Bíblia fala sobre uma coisa que tem me incomodado mesmo. Há um versículo lá de 1 de João, capítulo 2, verso 15. Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes as pessoas talvez não conseguem perceber a seriedade do que vem aqui. 1 João 2,15 diz, é lá no fim da sua Bíblia, não é o Evangelho, é a carta, tá? 1 de João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, eu não amo com o amor do Pai. Às vezes nós temos um conceito de amor errado. Está escrito aqui, lá em cima, aqui atrás de mim, está escrito: Deus é amor. Mas nós projetamos sobre Deus um conceito de amor que nós absorvemos, não é da palavra de Deus, mas é do mundo. E esse é o grande problema, que a palavra amor foi tão desgastada e corrompida, que às vezes projetamos em Deus uma expectativa de amor errado, que não é o amor revelado na Sagrada Escritura. Sabe que às vezes outra coisa que temos dificuldade de compreender é a ira de Deus. É a ira de Deus. Nós não conseguimos compreender como é que Deus se ira. De novo, é porque nós projetamos aquilo que nós sentimos quando estamos irados em Deus. Deus se ira, mas não peca. Por isso que Paulo escreveu para os crentes lá em Efésios, os crentes de Éfeso, dizendo assim: irai-vos e não pequeis. É possível irar-se e não pecar. Deus consegue, porque Ele é santo. Alguns conceitos que às vezes nós temos dificuldade de compreender, que está lá na palavra de Deus: Deus de amor e um Deus que se ira. Mas a equação para isso chama-se cruz do Calvário, onde Jesus recebeu sobre si a ira de Deus, que era destinada a mim e a você, para reconciliar-nos de novo com o Pai. Deus é Pai e Ele nos ama como a filhos. Se você tiver a oportunidade de ler o seu boletim, na mensagem de domingo passado à noite, nós falamos sobre a disciplina. Isso é uma palavra muito em desuso, muito impopular. As pessoas não querem ouvir mensagens sobre disciplina. Sabe por quê? Disciplina é uma coisa assim que não cai bem, não é? Nos ouvidos das pessoas. Um dia que o pastor começar a pregar sobre disciplina, a igreja fica dizimada. Não é porque o pastor disciplinou, é porque as pessoas fogem desse tipo de discurso. Mas está na Bíblia. E sabe que Deus disciplina ao filho que ama e açoita todo filho que recebe, porque, sabe, a gente falou lá que disciplina é a expressão do amor de Deus e prova de que tu és filho de Deus. Porque se estás sem disciplina, logo és bastardo e não és filho, porque Deus corrige ao filho que ama. Sabia disso? Então, quando levas umas palmadinhas do Pai eterno, Ele está dizendo: meu filho, eu te amo, não quero que continues no erro.
Eu quero que você se arrependa, volta para o caminho e seja participante da minha santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está aí um resumo da mensagem de domingo passado à noite para ti. Agora, por que ele diz não ameis o mundo? Porque se você ama o mundo, você não ama com o amor do Pai. O amor do Pai não está naquele que ama ao mundo. Sabe por quê? Porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pastor, o que essas palavras antigas querem dizer? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que isso quer dizer? A trilogia Sexo, Dinheiro e Poder explica bem isso. Essa é a trilogia. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Você pode colocar nas palavras que toda a gente percebe hoje: sexo, dinheiro e poder. Pastor, mas sexo é pecado? Não, Deus criou o sexo. Senão você não estaria aqui, não é? Porque foi projeto de Deus. Mas há certas necessidades legítimas que se tornam pecaminosas, porque elas acabam sendo o foco e não Deus. Lembra a primeira tentação de Jesus, depois de estar jejuando 40 dias no deserto? O diabo chegou com aquela sugestão: manda que essas pedras se transformem em pão. O Senhor Jesus tinha poder para isso, mas ele não quis satisfazer um desejo legítimo com base numa sugestão maligna de satisfação imediata do apetite normal e legítimo. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Sabe? Às vezes você fala assim: e a carne é fraca. Toda vez que o crente fala que a carne é fraca é porque já caiu no pecado. Já viu isso? Quando o crente diz: a carne é fraca, ele está justificando. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus é forte, e ele habita o crente. Nós é que não devemos extinguir e apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Diz, né? Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Lembra que Satanás fez? Colocou Jesus assim para ver os reinos deste mundo, a sua glória, a sua riqueza, e tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como se Jesus não fosse herdeiro de todas as coisas, como se Jesus precisasse da adoração ao diabo para conseguir aquilo do qual ele é legítimo herdeiro e que o diabo é usurpador. Mas sabe, há coisas que são legítimas para nós, mas não é legítimo tomar atalhos e quebrar princípios. Jesus disse: não caio nessa, não é? Então, a concupiscência dos olhos, como é forte isso, a necessidade de consumo. Samuel sabe disso, né? Samuel, um psicólogo do consumo, sabe como as pessoas sugestionam-nos para despertar em nós a concupiscência dos olhos, né? Estava contando uma coisa lá na classe dos casais, né? Naquela época, quando eu era criança, não havia televisão a cabo, streaming, essas coisas não havia. As televisões tinham nas casas um cano alto que tinha lá umas espinhas para poder, não é, dar a visão naquelas televisores que tinha a válvula. Então a gente ficava: vira para a direita, vira para a esquerda, está torta a imagem. Lembram disso? Estão velhos, hein? Porque eu lembro disso da minha infância. Muito bem. Depois veio a televisão colorida. As pessoas diziam: parece cinema e não sei o que e tal, não é? Sabe que havia duas mulheres vizinhas, não é? Uma realmente foi lá e comprou uma televisão nova, e a outra ficou ruída de inveja. Sabe que a mulher chegou lá para o marido e falou assim: a vizinha tem a televisão nova, eu também quero. Ele falou assim: mas mulher, no orçamento não dá, nem para esticar, não dá, tenho pouco dinheiro, não dá para comprar uma televisão nova agora. Ela sabe o que ela disse? Então me compra uma antena, pelo menos ela vai ver que... Percebe? Aí colocou lá, não tinha televisão, mas tinha antena para dizer que tinha. Sabe, irmãos, concupiscência dos olhos, nossa necessidade de autoafirmação.
pessoas que precisam se autoafirmar para se sentir importante. Sabe, eu gosto de assistir na televisão aquelas propagandas de creme para barrar no pão. Parece que aquelas famílias que aparecem no pequeno almoço são tão felizes, não é? E que se eu comprar aquela manteiga, eu também vou ser feliz. É incrível como isso mexe com a gente, a imagem, né? Concupiscências dos olhos. Isso, se você abrir, não é para fazer agora, mas se você abrir o seu telemóvel, vai aparecer um monte de imagens ali, não é? Por quê? Porque concupiscência dos olhos, eu quero ter é que é bom, não é? E eu lembro daquela coisa do financiamento de um dos bancos portugueses sobre crédito de habitação, não é? Você vê aquela pessoa sorridente num apartamento novinho, dizendo assim, aqui vou ser feliz. Vai ser feliz até começar a cair a prestação, não é? É incrível como nós somos seduzidos pelo consumo. A soberba da vida, meus queridos. O Satanás levou Jesus lá no pináculo do templo, assim, lança-te daqui, porque aos teus anjos, está escrito lá na Bíblia, não é? Aos teus anjos dará ordem para que não tropeces numa pedra, eles virão em teu socorro. Já imaginou o espetáculo que seria? Se fosse hoje a SIC, a TVI, a CNN Internacional, lá filmando em Jerusalém, Jesus se jogando e os anjos lá. Ele não precisava de mais para ser aclamado o rei, o super-herói, o todo-poderoso. Sabe? Poder, vaidade. Era isso. O diabo estava lá instigando Jesus e usando até a palavra. Sabe o que eu quero dizer uma coisa? Você pensa que é esperto, mas o diabo está nesse negócio de conhecer a palavra há muito tempo, Se nós não lermos a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo que a inspirou, é o diabo quem vai começar a usar texto como pretexto para você pecar. E é isso que ele quis fazer com Jesus, induzir Jesus ao erro. Cuidado com isso. Texto fora de contexto vira pretexto. Portanto, a Bíblia, ela responde às próprias perguntas que vão aparecendo. Leia toda a Bíblia, sabe? Mas nós realmente enfrentamos lutas espirituais. E eu não sou diferente dos irmãos. Todos os dias, eu e... Sabe quem que está do outro lado? Eu e eu. O maior inimigo que você tem é o seu velho eu, que não quer ficar morto e crucificado. Ele quer degladiar, ele quer tomar posse de novo, não é? E ele vem com essas conversas que implicam em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E você vai ter que de novo degladiar-se com isso. E quando no seu coração esse inimigo, o velho eu, tem vitória, aí a batalha vai para fora. Sabe quem passa a ser o inimigo? Quem está perto de você. Tiago capítulo, vamos lá, rapidamente, porque quanto tempo eu tenho? Tenho tempo ainda, que graças a Deus, né? Então vamos lá, Tiago capítulo 4. Gente, eu às vezes olho para Tiago capítulo 4 e falo, Tiago escreveu para crentes. E sabe que a igreja daquela época não é muito diferente da igreja de hoje? É muito parecida. Tiago escreveu para crentes. Hoje a gente vê aquela guerra na Ucrânia, não é? A gente fica lá falando que quem começou a guerra e etc, etc. Nós podemos lutar e orar e devemos contra a violência da guerra, não é? E é importante isso, nosso irmão orou, e é isso mesmo. Nós devemos ser agentes da paz e orar. Mas sabe, às vezes é fácil falar do conflito que está se dando ali, é fácil falar do Will Smith e do Chris Rock, daquele escândalo que foi Hollywood, mas duro é lidar com os conflitos domésticos, duro é lidar com os conflitos no trabalho, duro é lidar com os conflitos que surgem até dentro da igreja. Mas Tiago escreve lá no capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, crentes,
Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa: crentes também precisam se converter por causa disso. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Sabe que começa dentro de nós. E ele diz mais: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Sabe o que ele está dizendo aqui? Na verdade, vocês estão amando ao mundo, e quem ama ao mundo, o amor do Pai não pode estar ali, porque não é com o amor do Pai, é um amor carnal, que realmente pede até ora. Sabe por que alguns pedidos Deus não aceita e não responde? Mesmo que você coloque lá, em nome de Jesus, porque orar em nome de Jesus, não é que Jesus passou um cheque em branco e você coloca a quantia que quiser e depois vai lá no banco do céu, desconta lá 1 milhão de euros para mim, para eu fazer o que eu quiser, para eu fazer o que eu quiser. Não é assim. Então, oras, mas ele diz, não obteis resposta, não é? Por quê? Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E depois ele diz infiéis, para outra palavra é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas sabe, às vezes nós somos tão subtis, não é? E que enganamos-nos a nós mesmos. Você que é da classe de casais jovens, quando a gente falou um pouquinho sobre conflitos, falamos sobre idolatria também. João Calvino disse o seguinte: o mal não está tanto em nossos desejos, mas no facto de que os desejamos tanto. Outra pessoa acrescentou: minhas necessidades sentidas se tornam o meu Deus funcional. Em outras palavras, meus queridos irmãos, sou impulsionado pelo desejo e pelo que creio que necessito, a ponto de torná-lo meu Senhor. Aquilo me controla e é aquilo que eu sirvo e acabo por adorar. É idolatria. E a idolatria não é só você se curvar diante de uma imagem de escultura, não. A idolatria pode ser uma ideologia, pode ser uma filosofia, pode ser uma pessoa, pode ser até um ministério na igreja, por incrível que pareça. Há crentes que fazem do seu ministério o seu Deus. E é muito problemático isso. Quando nós fazemos do ministério Deus, está tudo errado. Porque às vezes eu tenho ambições no ministério, mas com a motivação errada, para esbanjar-te nos vossos próprios prazeres. Você pode fazer o bem a quem quiser, mas na hora que você pegar o seu telemóvel e colocar uma selfie de você e aquele indigente, já está errado. Mesmo que você der $1 milhão para ele, está errado. É para alimentar o seu prazer, está errado. Então nós temos que tomar muito cuidado e temos que fazer aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não me deixes, Senhor, enganar-me a mim mesmo. Então ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Há um outro texto, Romanos 8, se você anota, versículo 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. E olha, mais forte ainda que talvez isso, ou tanto quanto 1 de Coríntios capítulo 10, verso 21 e 22, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele?
Isso Paulo falou e ele realmente foi muito firme nisso. Mas eu quero que você atente para a subtileza do engano, que às vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas se o motivo do coração está errado e não é a glória de Deus e sim a sua própria, aí já não funciona, já é idolatria. Voltando ao capítulo 4 de Tiago, versículo 6, antes ele dá mais graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É uma batalha espiritual que está sendo travada no seu coração. Então sujeite-se a Deus, a graça dele, e diz não a Satanás, como Jesus disse lá no deserto, não, porque está escrito isso, não é assim, mesmo que o diabo venha contexto, fora de contexto, mas eu conheço a palavra de Deus, o Espírito Santo está dizendo que não é assim. Nós devemos ser firmes com a palavra. E versículo 8 diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará aos outros, purificai as mãos pecadores, versículo 8, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa expressão que Tiago usa, de ânimo dobre, é a expressão que literalmente quer dizer dupla personalidade. Sabe o que é ter ânimo dobre? Eu quero, mas não quero. Hoje eu quero, mas amanhã não quero. É inconstância, é falta de consistência e determinação. Queres ou não queres? Quero, mas olha, cuidado. Isso é dobrez de ânimo. Sabe aquelas pessoas que passam um discurso para cada pessoa e depende do interlocutor, de acordo com seus interesses, passa versões diferentes da mesma história? Dobrez de ânimo, dupla personalidade. A gente diz lá, numa linguagem mais popular, mascarado, né? Dupla personalidade. Quem é a pessoa, afinal de contas? Quem tu és na verdade? Sabe, isso é muito importante. Quem eu sou na verdade? Às vezes as pessoas usam tantas máscaras que já nem sabe quem ela é mais, nem qual é a sua verdade, não é? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A dobrez de ânimo é pecado, é por isso que ele diz, limpai o coração. Em vez de você ficar rindo e cantando como se nada tivesse acontecido, diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mas o crente não deve ser alegre, sim, mas é com a alegria do Senhor, não com a alegria deste mundo, por você achar que você conseguiu dar a volta a Deus e a toda a gente e está satisfeito. Com a sua manipulação, enganando e sendo enganado, não pode ser, meus queridos, nós não podemos estar alegres com isso. Ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele, na verdade, Ele quer exaltar-nos, mas Ele quer que antes nós nos humilhemos. Por isso eu digo, o crente às vezes precisa se converter, sim, Senhor. Se você está orando com o coração idólatra, precisa se converter e dizer, Senhor, eu tenho sido idólatra, eu tenho adorado mais a criatura do que ao Criador. Nós devemos amar a esposa, mas ela não pode se tornar um ídolo. Nós devemos amar os nossos filhos, mas nós não podemos idolatrá-los. Nós podemos amar o ministério e o serviço do Senhor, mas não deve ser o nosso ídolo. Nós temos que tomar cuidado com o coração, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus queridos, nós devemos humilhar-nos na presença do Senhor. Sabe por quê? Ele quer nos com ciúme, porque nós somos dele, e quando nós estamos idolatrando alguma coisa, nós estamos sendo infiéis a Ele. E Ele quer um coração íntegro, que o pastor tenha um coração íntegro, que cada membro da igreja tenha um coração íntegro, que a liderança tenha um coração íntegro. Voltando a falar sobre idolatria, o texto da lição que nós estudamos diz assim, podemos desejar coisas boas, mas da forma errada, ou desejar ou demais. Por exemplo, uma esposa pode desejar que o marido se converta, e que a trate melhor, são desejos bons e válidos, mas
se ela os desejar mais do que deseja a glória de Deus, poderá desrespeitar o marido, tentar manipulá-lo, controlá-lo na tentativa de receber o que ela quer, quando ela quer. Um pai pode desejar filhos obedientes, mas pela razão errada, para ser parabenizado pelos parentes, para conseguir uma carga de liderança um cargo de liderança na igreja, ou para não passar vergonha. Isso não é motivo, meus queridos, não é. O que é o amor verdadeiramente? Sabe? Se eu amar o mundo, o amor do Pai não estará em mim. Que a gente possa compreender que de facto devemos deixar Deus sondar os nossos corações, para que nós não vivamos no auto-engano, mas que, sondados por Deus e voltados para Ele de coração, possamos desfrutar da alegria e da liberdade dos filhos de Deus. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ser confrontado pela palavra de Deus, mexe comigo, mexe consigo, e se deixar de mexer, meus queridos, aí estamos mal. Quando a palavra de Deus é ensinada e fala isso, não te diz respeito nenhum, eu vou dizer, estás mal. Fazer que nem aqueles médicos alarmistas que eu conheci aqui em Portugal, está mal, está tudo mal, né? Você pensa que vai morrer no dia seguinte. Meus queridos, mas é assim, há pessoas que estão andando no limite, e pode ser que esteja indo para o precipício, e o GPS espiritual está dizendo, dê meia volta enquanto é tempo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Volte-se para Ele. O Pai está de braços abertos para dar um abraço apertado, dizer, meu filho, que bom que voltaste a casa. Que Deus nos ajude a querer o que Ele quer, e deixarmos de ser crianças mimadas exigindo o que nós queremos, porque o que nós queremos nem sempre é o melhor, mas o que Ele quer é bom. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Por isso que nós não devemos conformar-nos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, como diz Paulo em Romanos 12, 2. Mas isso daria outra pregação, e nós vamos cantar o Meu Querer antes de ir para a classe.